de horror, assombração ao redor da casa. Ano por volta de dezembro de 1995. Idade: eu tinha 11 anos. Essa história é real. Foi minha experiência com o sobrenatural. Local: Rio Grande do Norte, Goiânia, Miranda. Foi uma viagem ao Rio Grande do Norte, onde meus parentes residem. Chegando lá, foi só alegria. Uma ótima recepção, revendo familiares que não via há muito tempo. Um lugar agradável, florestas, animais, ar puro, sol e vento. Um ótimo lugar para se passar as férias. Os dias iam passando e eu conhecia cada vez mais. Entrando mata dentro, brincava com as crianças do local de pique-esconde. Até mesmo à noite, onde perdurava um breu danado. Durante a noite, depois das brincadeiras, ficávamos sentados próximo à estrada. Conversávamos sobre várias coisas legais, outras bem medonhas. Eles falavam sobre acontecimentos estranhos que ocorriam naquela região. Coisas que os pais e avós contavam. Falavam do cajueiro mal assombrado, onde diziam ocorrer muitas aparições ali. Esse cajueiro era enorme e ficava no meio de uma estrada onde de um lado tinha um vasto pasto, onde a vista se perdia, dando para ver somente as longínquas montanhas. Já do outro lado, em frente ao cajueiro, ficava uma densa floresta. No resumo, tinha as casas das pessoas. A estrada é o pasto infinito. Já atrás da casa dos moradores, existe uma densa floresta de perder de vista. Lembro de uma vez que eu estava na casa de meu primo, que era na ponta da estrada. Um cruzamento, e minha mãe ficou me gritando à noite para eu ir para a casa da minha avó, que era onde ela estava. Na casa do meu primo, a estrada é uma reta até a casa da minha avó, de forma que se criava um eco, e mesmo a uma distância de cerca de 1 quilômetro, eu a conseguia ouvir, bem como respondê-la, e ela me ouvia também. Eu disse que já ia. Ela disse que estava tarde e era para eu ir dormir lá na minha avó. Pedi ao meu primo para ele me levar, mas ele se recusou, pois já era noite, muito escuro, e ele não queria passar sozinho pelo cajueiro mal assombrado. Naquela época, a iluminação era muito precária. Era uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Logo, ao anoitecer, tudo ficava bem escuro. Bem, tomei coragem e fui andando. Contudo, já tinha bolado um plano para que o mal não me pegasse no meio do caminho, tendo em vista que o cajueiro estava justamente na metade do caminho. Tinha muita escuridão, ruído de vento, murmúrios no ar. Eu pensei, preciso correr. E além de correr, preciso colocar as mãos nos ouvidos para não sofrer encanto do mal por algum murmúrio maligno. Então me despedi do meu primo, com certa raiva, é claro. Coloquei minhas mãos nos ouvidos e corri como se o mundo estivesse caindo atrás de mim, como se o monstro estivesse me perseguindo, como se a neblina pairasse sobre aquele local. Enquanto corria, tinha a impressão de que algo me cercava. Algo corria comigo. A sensação era por todos os lados, mas principalmente do lado da floresta, da mata fechada. O pior foi passar pelo cajueiro, aquele cajueiro sombrio, assustador. Passei por ele e sentia algo atrás de mim. Parecia não ter mais fim. Parecia a corrida de São Silvestre para alguém sem o devido preparo. Parecia uma corrida para o inferno. Enfim, consegui finalmente chegar em frente à casa da minha avó. Quase sem ar, pálido, nunca mais quis ter aquela experiência. Portanto, sempre fiquei lá na minha avó, para não correr o risco de ter que voltar sozinho novamente. Dias se passaram e esqueci tudo isso, pois era tão bom estar entre parentes, amigos, pessoas legais, um verde esplêndido, ar puro, essas coisas do interior que nós, moradores de cidade grande, sentimos falta muitas vezes. Contudo, um dia, minha mãe decidiu ir dormir na casa de minha tia, onde morava meu primo. Naquela casa mesmo de onde eu dei aquela carreira até a casa da minha avó naquela noite escura. Eu fui junto, é claro, pois gostava muito de meus primos. Tinham muitos, vários irmãos. Tivemos uma noite normal, brincamos, jantamos e por fim nos preparamos para dormir. Eles tinham o hábito de colocar panelas nas portas e janelas para evitar que algum intruso entrasse sem ser notado. Era um alarme caseiro, muito eficaz por sinal. Minha mãe e minha irmã, que devia ter por volta de 7 anos, foram dormir em um quarto com minha tia e algumas primas. Eu, meu primo
e algumas primas dormimos no outro quarto. Era muita gente, logo tinha que dividir o pessoal. A casa tinha uma porta frontal e uma traseira. Tinha uma janela frontal, tinha uma janela lateral. A casa estava localizada exatamente no cruzamento de ruas, formando um tipo de Y. Não no centro, mas na entrada de uma das bifurcações. Ao lado dessa casa tinha uma casa com apenas os alicerces e algumas paredes levantadas, mas não finalizada. Ao redor da casa eram espaços livres, frente, ao lado direito, parte de trás da casa. Contudo, o lado esquerdo era um corredor de ponta a ponta, onde seria uma divisão com a casa não finalizada. Eles colocaram muitas panelas na porta traseira e na janela do corredor, que dava para essa obra da casa não terminada. Não me lembro se colocaram panelas na porta e janelas frontais. Talvez tenham colocado. Deu a hora de dormir. Todos deitaram. Eu fiquei numa rede de frente para aquela janela. A janela era velha e tinha frestas. Cada uma daquelas portas e janelas tinham frestas ao qual se podia ver tanto quem estava do lado de dentro quanto quem estava do lado de fora. A hora se passou e quando todos ficaram em silêncio para de fato dormir, se iniciou a minha noite de tormento. Eu notei que algo estava andando ao redor da casa. Notei, observei, e quanto mais silêncio se fazia, mais alto ficava o som de quem estava rodeando a casa. Fiquei atônito, todos quietos, como se apenas eu ouvisse tudo aquilo. E a coisa andava, mais e mais. Eu ia cercando a casa, rodeando, passo a passo. Era como um metrônomo, de tão certinho que os passos se davam. E o pior momento era quando ele chegava na parte da janela. Isso mesmo, ele andava a casa toda e passava pela bendita janela com frestas. Tinham várias e várias panelas ali, para o caso de alguém tentar entrar. Podíamos ouvir e então nos defender. Contudo, aquela coisa não fazia nada, apenas passava. Tinha certos momentos em que ele parava ali. Eu suava, estava tremendo de medo. Foi então, depois de muito tempo, que eu comecei a chamar meu primo. Falei com ele e ele disse que não era nada. E a coisa continuava. Falei com minha prima, ela disse que não era nada. Falei com minha outra prima, ela disse para eu dormir. Eu estava ficando perturbado com aquilo. Como ninguém estava ouvindo aquilo. Foi então que a coisa decidiu piorar tudo. Em um dado momento, depois de dar muitas e muitas voltas na casa, ela passou em frente à parede a qual eu estava na rede e ficou em silêncio. Quando de repente, um forte impulso ocorreu na parede que estava na minha frente. Eu fiquei em choque. Chamei meus primos e eles demonstraram preocupação. Dessa vez não podiam negar aquilo, pois foi algo muito forte, como se uma máquina estivesse tentando derrubar a parede. Foi apenas algumas vezes. Depois continuou com os passos. Aí vi que meus primos ficaram bem amedrontados, mas tentaram disfarçar e disseram para eu tentar dormir. Eu gritei pela minha mãe, que do outro quarto gritou para eu dormir. Parecia uma grande conspiração. Todos ali sabiam de alguma coisa, mas não queriam me contar, ou tinham muito medo para sequer falar do caso. Não sei como, mas depois de muito tempo consegui dormir. Também não lembro de por quanto tempo a coisa ficou rodeando a casa. Aquela noite eterna finalmente acabou. Não demorei muito e falei com meu primo para checarmos ao redor da casa para vermos as pegadas. Alguém passou por ali e precisávamos saber quem era. Andamos de ponta a ponta, olhando cada detalhe da areia ao redor da casa, do quintal, em todo lugar. Contudo, nada foi achado, nenhuma pegada foi vista. Olhamos minuciosamente e nada. Nunca esqueci aquele dia. Não me lembro se tive a coragem de dormir lá novamente. Só sei que foi essa a vez em que me deparei com o sobrenatural. Contudo, ninguém falava nada sobre isso, mas guardei cada lembrança. Passados muitos anos, aliás há pouco tempo, surgiu esse assunto ao falar com minha mãe. E ela soltou o seguinte de forma espontânea: a assombração que ficou cercando a casa. Eu olhei para ela e não acreditei. Depois de tantos anos, décadas, ela finalmente assumiu que aquilo foi uma assombração, um espírito, demônio, seja lá o que for, algo sobrenatural. Essa foi minha experiência sobrenatural numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Norte.